Então, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. E, em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos ajudaram a chegar até aqui, para conversarmos um pouquinho, esclarecermos algumas dúvidas, compartilhar um pouquinho do que a gente lê, do que a gente estuda com vocês, ouvir a opinião de vocês também, que é muito importante para nós. E como bons irmãos que temos que ser, aprender uns com os outros. Vamos fazer a prece então que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor. Que assim seja. Gostaria então de compartilhar com vocês uma oração, já que o nosso evangelho de hoje é sobre os nossos irmãos que passaram desse plano para outro, né? Vamos fazer uma oração então a Deus, a Jesus, para que os ilumine e para que nos dê forças, coragem para prosseguir a nossa jornada. Pai, ao longo desta vida fui devolvendo a Ti muitos daqueles que amei. Que hoje eu possa levar a todos eles o meu pensamento de ternura e de gratidão, para que eles saibam que estejam onde estiverem, que não estão esquecidos, habitando em nossas lembranças e em nosso coração, com a mesma força, a mesma intensidade e a mesma sinceridade que antes. Prece pelos desencarnados. Lembramos nesse momento os nossos entes queridos que retornaram ao plano espiritual, depois de cumprirem mais uma etapa na vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. E que esse pensamento seja de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos, na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos com acréscimo de afeição e alegria a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a Tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé estes nossos entes queridos que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Eu gostaria de compartilhar com vocês também uma frase de Chico, né? Chico Xavier, que diz assim: quando uma mãe faz uma prece pelo seu filho, arrebenta todas as portas do céu. E não podemos duvidar disso, não é mesmo? Com certeza. Vamos passar então agora a palavra para a nossa irmã, que vai explanar o Evangelho de hoje. Então, seguindo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral, hoje a gente vai falar sobre deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse o outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, permite que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai e anuncia o reino de Deus. O que podem significar essas palavras
deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram pronunciadas, não poderia exprimir censura aquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido mais profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual pode tornar compreensível. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira, espécie de morte se comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo não passa de vestimenta grosseira, que reveste temporariamente o espírito verdadeiro. O espírito. Verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrestre, do qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que se consagra aos mortos não se prende à matéria, mas ao espírito ausente. Mediante a lembrança de que dele guardamos, é análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertencem, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus então lhe ensinou dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é da terra, mas o céu, pois somente lá transcorre a verdadeira vida. E esse é o pedacinho que a gente vai... É bem pequenininho, mas é bem... ele é bem complexo, bem... Dá para abrir bastante... Sim. Não é que Tem bastante coisa sobre o que quer dizer deixar os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos. O que vocês acham? Querem comentar alguma coisa? O que ele quis dizer, o que Jesus quis dizer com isso? Com essas palavras? Querem comentar nada? Ninguém quer falar. Então, o que pode significar essas palavras? O que Jesus quer nos dizer com deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? Jesus é amor, bondade, jamais iria censurar alguém por cumprir esse dever filial de enterrar seu pai. Nessas palavras há um sentido muito mais profundo. Lembrar que Jesus é o educador do espírito imortal. Vamos procurar entender o que ele quis dizer com mortos. Primeiro, se refere ao corpo físico. Quer comentar? Corpo físico, o que é? O que vocês acham que pode ser? O que é o corpo físico para nós aqui? É a matéria, né? E nós somos o quê? Matéria. Espíritos. Somos espíritos. E então nós não somos daqui, né? A gente usa esse corpo físico, é emprestado também, não é nosso. Não é mesmo? Porque nem isso a gente leva quando desencarna, né? A gente tem um apego às coisas, mas no momento que Tanta coisa material, né? desencarnamos, Nem o corpo a gente não leva nem o corpo. Levamos a aparência, né? Sim. Quando a gente desencarna, levamos a aparência, porque o perispírito tem a mesma aparência do corpo físico. Mas é apenas uma aparência. A gente pode modelar ela com outra aparência, podemos voltar uma aparência da reencarnação passada, podemos formar uma nova aparência, dependendo das nossas necessidades. E a gente desencarna hoje, o que acontece com o nosso corpo físico? A gente fica com... É o que está dizendo, né? Ficamos com o nosso corpo espiritual. Espiritual, que é com a mesma aparência do corpo físico, né? Ou não. Ou não. Depende. Porque às vezes... Depende. Se a gente está muito doente, por exemplo, né? A gente vai desencarnar e a gente vai receber um corpo novo. Para começo de conversa, a gente renova, né? A gente, quando desencarna e está bem, porque depende também da nossa condição física e moral. Quando estamos bem, a gente desencarna e a nossa aparência renova.
ou levamos um tempo de adaptação e tudo. Então a gente sempre fica melhor do que estamos aqui. Tá? Então já começa por aí. Agora podemos desencarnar e eu tenho uma afinidade muito maior com a reencarnação passada e prefiro voltar àquela aparência anterior, tá? Porque me afino mais. Então a aparência, que a gente se apega tanto à parte do corpo físico, né? Este é o meu corpo, eu sou essa pessoa. Então, nem sempre é assim. Segundo, aquele que por falta de conhecimento desconhece a vida espiritual. Ele quis dizer com os mortos, né? Aquele que desconhece a vida espiritual também está no sentido de ainda estar caminhando na cegueira, ainda não vê, né? Então, esse também vai ter o seu tempo de enterrar esse morto que existe em nós, essa parte que a gente não precisa mais. E aí a gente vai se renovar. Então, aí a gente também já está enterrando, né? Que era o tema da semana passada, a questão do morrer, né? Se enterrar o nosso eu antigo, aquele em que vivia de acordo com os pensamentos terrestres, né? A matéria, a gente vivia para cá. Então, no momento que a gente cria ou entende, né, que somos espíritos, que somos imortais, que a vida real é do outro lado, a gente passa a enterrar aquela ideia anterior, nosso eu antigo. E quando a gente passa a entender isso, enterrar os mortos, deixar os mortos, enterrar os mortos, deixa de ser enterrar o nosso. Jesus também falava nesse sentido, de enterrar a pessoa sem conhecimento espiritual. Depois que deixa os mortos enterrar seus mortos e me segue, que aí ele vai despertar, a pessoa vai começar a despertar para a vida espiritual. Sabemos que nossa passagem pela Terra tem prazo de validade. Nascemos e partimos. Todos temos o bilhete de volta, mas vivemos como se fôssemos eternos aqui. Nosso bilhete de volta, porém, não contém ano, dia, mês e nem hora marcada, ao Pai Celestial pertence a nossa vida. Por isso, não devemos ficar tão apegados às coisas materiais e à matéria. O nosso corpo não é senão uma vestimenta para o nosso espírito. E nos seus ensinamentos aos discípulos, o Mestre alertava da sua partida e que estaria novamente entre eles, para provar que a vida continuava, a vida espiritual. Que a gente já estava comentando, né? Então, de a pouco a gente entende, o pouquinho que a gente entende, é que nós, conforme a gente vai estudando, vai aprendendo, a gente aprende que temos que seguir em frente, não tem outra. Todos nós temos a data certa, né? Quando a gente nasce, já vem com a data de bilhete de volta. Data de validade. Temos. A passagem. Aí meio que para ficar. Então temos que nos apegar aqui. A fé, né? A oração, de que não termina aqui. A vida aqui é uma etapa só nesse corpo que a gente... A vida continua. É só uma passagem, É só uma escola mesmo. E a gente difícil da gente entender, né? A gente se apega tanto. A gente tem medo da palavra morte e a gente tem medo de morrer. E medo de perder também, né? Porque tem outro sentido além do nós deixarmos o nosso eu anterior, no caso, para seguirmos com esse entendimento de vida eterna. É a questão assim, se eu entendo isso, eu vou pensar que se algum ente querido meu se encarnou, ele está do outro lado e tem uma família inteira lá do outro lado. Não está sozinho, né? E nem eles estão parados jamais. Então, deixar os mortos, enterrar seus mortos, é porque deixa os que já foram se encarregar dos que estão indo. Então, esse medo que a gente tem de perder e o medo de que o outro está só ou que não
né? Porque a ideia que a gente tem, vai no velório, E só vai no nós tempo, que a pessoa podemos- fica ali. Ali fica o corpo somente, né? E que nós estamos, e que está sem o nosso amparo, Sim, né? se foi. Então, assim, ó, tem outros também cuidando, né? E Jesus jamais deixaria um filho desamparado, né? Então, quando eles vão, eles jamais ficam sozinhos. Eles são cuidados, eles ficam, de repente, inconscientes por algum tempo, mas sempre cuidados, sempre com Tem uma falange de tem espíritos cuidando deles. Uma parte no livro do André Luiz, não me lembro agora qual deles é, mas que diz assim, é muito mais festejado, né? O desencarne no mundo espiritual que às vezes o encarne no mundo material. Quando nasce uma criança, a gente não fica feliz, não recebe, não tem aquela alegria toda do nascimento. Lá às vezes a festa é muito maior porque ele está nascendo novamente lá. E Está sendo recebido pela família lá de novo. Nesse livro explica esse momento assim de festa, de alegria, aquele momento, o fulano está voltando, né? E Meu essa filho, meu despedida pai, que meu acontece irmão, aqui, tá lá voltando. também, né? Mesma coisa. E a despedida é mais triste lá, quando a gente encarna. Você passa bem mais tempo, né? Na vida espiritual, a gente passa mais tempo com os entes queridos. Então eles sofrem muito mais Mas lá quando a gente também encarna. do grau de elevação de cada um, né? Ah, sim. Se Não meus é? familiares são mais elevados que eu, não Sim, a gente vou está ficar falando. com eles, né? No caso, claro, mas tu vai ficar com pessoas afins, Ah, né? E essas pessoas também são tua família lá. E mesmo que esteja em algum lugar trevoso, esses familiares, né, que estão mais elevados, sempre vão em Então, busca sempre e buscando. vão ofertar essa ajuda, né? Então a gente está falando nessa recepção, assim, sempre, né? Quando a gente sempre é recebido, né? Sempre vão nos esperar do outro lado, assim como nos esperam quando a gente nasce. Temos um pai e uma mãe, ou uma mãe, né? Sempre uma família inteira aqui nos esperando para nos cuidar. Lá a mesma coisa. A questão é como eu estou para ir para lá, se eu vou receber essa ajuda, se eu vou aceitar essa ajuda, porque receber Sim, ajuda a gente ajuda recebe. sempre está recebendo. Ou se eu vou aceitar essa ajuda ou não, aí vai depender do meu grau de moralidade, né? Depende de que estado, em que nível eu estou para aceitar essa ajuda, para ir com A eles, ajuda para está ficar sempre bem. chegando. Às vezes a gente que não sente ela pelo nosso grau de moralidade. Mas jamais nos abandonam, jamais eles vão nos deixar sós, não, né? Deixa que se vire. Não, eles vão estar sempre ali, né? Lá, Amparando, atendendo, a gente é bem mais buscando. cuidado que aqui, né? Porque aqui a gente não gostou do que a pessoa falou, já vai se retirando mesmo que a gente ame ou é amigo daquela pessoa. Lá não, lá os sentimentos são mais puros e também não tem essa parte da carne, né? Os sentimentos, que aqui é tudo mais intenso. E por mais que a pessoa tenha sido, vamos supor aqui na Terra, uma pessoa má, que vá para, né? Ele sempre tem ajuda. Todos temos Deus chance, não abandona não nenhum abandona filho. ninguém. E Todos são filhos de se Deus. nesta reencarnação ele não conseguiu aprender a ser uma pessoa boa, por isso tem, né? Porque são falta de entendimento, né? Sim. Do que somos. Então, às vezes, se comete erros, são as nossas imperfeições, tem pessoas que são mais graves as imperfeições do que outras. Então, diz assim, ó, ele também é filho, ele também é irmão, ele também tem Ele é amado também. Todas as chances, né? De se recuperar. Então, não é porque ele faça coisas ruins que não vai ter, né? Então, despertamos para a fé. A fé é maturidade de entender que a vida tem alegrias e tem tristezas. Devemos ter fé mesmo quando estamos com o coração ferido e machucado. Ter fé não é somente louvar, orar, pedir. Ter fé é compreender os ensinamentos de Jesus e servir a Jesus antes de ser servido. Em nenhum momento o Espiritismo condena cerimônias fúnebres, mas mostra que o respeito para com os mortos não se prende apenas à matéria, que o espírito continua vivo, necessitando do nosso respeito, dos nossos bons sentimentos e das nossas orações, para que cheguem até eles em forma de carinho. Viu?
em forma de carinho, de coragem e de desapego, reanimando as suas forças para a nova caminhada. Jesus ainda enfatiza para não ficar apegado às coisas materiais, aos objetos desse ente querido, mas lembra em seus ensinamentos que somos espíritos imortais. A morte não é o fim, é o começo da verdadeira vida. Não deixemos que o desespero tome conta do nosso coração. Confiança, fé, sabemos o quanto dói, e dói muito perder um ente querido. Mas é na fé que encontramos o remédio para a nossa dor. Nos ensinamentos de Jesus, encontramos as respostas para as nossas perguntas. Jesus não falava da morte, mas da vida. Quando queremos lembrar dos nossos entes queridos, basta pensar. O pensamento atravessa fronteiras e nos traz as recordações mais distantes, porque longe é um lugar que não existe. Por que a gente tem tanto medo, né? De perder ou de morrer? Qual é a sensação? Mas por um mistério, né? Tem coisas que a gente não sabe. Né? O não conhecer, né? Como é que é a palavra? Mistério. O medo do novo. Do desconhecido, né? O não saber o que E vai acontecer. a gente foi criado sabendo que morreu, terminou, né? Então a gente tem isso. Ou o medo da passagem. De que temos medo? Temos medo do desconhecido. Eu, no caso, tenho. Por mais que a gente leia e tudo, é desconhecido, né? É desconhecido? Alguém mais gostaria de colocar aí por que tem medo? Porque a gente tem medo de encarnar assim, ó. Vou para um lugar que eu não sei onde é. Tu já fica naquela apreensão. Vou viajar, vou chegar lá, não conheço. Vou no serviço novo. A morte vai ser a mesma coisa. Vou. Como é que vai ser? Tu não foi viajar um tempo atrás aí, não fosse para um lugar distante? E Conhecias também a lá? gente tem muito apego, né? Viveu Pessoas. perto do Mas certo, mas fica aquela apreensão sempre, imagina. Fica a apreensão. Claro, Apreensão. assumir um emprego novo é a mesma coisa. Uma ansiedade, assim, uma expectativa. Quando tu vai para um lugar lindo viajar, depois tu quer voltar, né? Porque era tão lindo lá. Eu só penso que se André Luiz ficou um tempo, porque era uma pessoa boa. Era uma pessoa boa. Era uma pessoa boa e passou Mas por Era uma mal. pessoa comum. Era uma pessoa do dia a dia. É, porque Mesmo não que a era gente- tão ruim assim, né? Era né, no caso, o Era André mesmo. Luiz, não sei se alguém mais não conhece, é que traz Essas fotografias. Ele trabalhava muito. A pessoa As fez obras esse Chico dele. Xavier. as obras do André Luiz, é uma coleção, né, uma coletânea de 13 livros, se não me engano, e ele traz todo um conhecimento da vida espiritual, desde o desencarne dele, né, até todas as expedições que ele faz, porque ele passa... Ele é muito curioso, né? Ele passa 11 anos no umbral, para começo de conversa. Ele desencarna e passa 11 anos no umbral, para depois ser resgatado e ir para a Colônia Nosso Lar, que é o primeiro livro dele. E na Colônia Nosso Lar, ele fica mais um ano em tratamento, estudando, entendendo como é que funciona o plano espiritual, tá? Esse é o primeiro livro. Para depois começar a fazer expedições. Ele se reúne com grupos e volta a crosta terrestre, como se diz, né? E começa a estudar cada tema. Um livro é sobre as casas espíritas, outro livro é sobre a reencarnação, outro livro é sobre Os trabalhadores. a mediunidade, outro livro sobre os trabalhadores, né? Então, cada livro dele traz um conhecimento no mundo espiritual, como é que funciona lá. Então, aí a gente já tem uma base. Né? Se ele ficou 11 anos no umbral, imagina. Ele ficou 11 anos, por Mas quê? ele lá do outro lado ele se depurou bastante. Como Mas se quando ele fosse estava aqui era um como nós, se resolver, enterrando e né? aprendendo, Mas né? ele era um médico que trabalhava com a pobreza, ajudava muito, né? Então, tu imagina. Ele foi um médico. Ele dava essas torcidinhas de É. nariz. Ele era bastante. Por que Mas ele cometeu Ele erro, teve tá? uma- cometeu erro, né? Ele era um boêmio, ele É. gostava de festa. Bom, tem os lados. Sou muito curioso, né? Sim. Tu estava lendo um livro dele, não Ah, estava? é isso que eu estava trazendo aqui, assim. É a questão dessa curiosidade de aprender mais. A questão do desprendimento da matéria do espírito. Está falando de rituais funerários.
Ela se dá imediata, porque a gente tem todo o ritual de velar, porque lá, antigamente, pelas próprias doenças e o avanço da medicina, não se sabia se o corpo realmente, se tinha falecido, tinha aquelas doenças que davam... Sim, ficavam tantas horas para ver se realmente tinha... Isso, e tem a cremação, né, que é um processo mais rápido. Esse processo de desprendimento do espírito da matéria, ele é imediato ou ele tem algum... Depende de cada um, né? Quanto mais evoluído nós somos em relação a essa parte espiritual, né? Porque assim, ó, eu não preciso ser espírita, eu tenho que ter um entendimento moral, né? Aí, quanto mais evolução temos moralmente, ou nós temos o merecimento, ou até mesmo o conhecimento para sair. Né? Desencarnou, o corpo desligou o último fiozinho, até antes de desligar o último fiozinho, porque a gente é todo conectado com fiozinhos, né? Somos uma máquina, gente. Nada mais do que uma máquina. Desapego, né? O familiar, Material. Do procedimento, o procedimento do da família. familiar Tá. também faz parte do desapego, da evolução daquele espírito, Isso, né? Então assim, ó, quanto mais esse desapego a gente tem à parte material, a gente se desliga com mais facilidade. Antes mesmo de acontecer o desencarne em si, a gente já está desligado do corpo, tá? E já estamos sendo recebidos pelos espíritos familiares, pelos amigos. Temos um mentor dedicado a nós a vida inteira, que eu sempre digo assim, ó, temos um tal anjo da guarda que se propôs a estar conosco por toda a nossa reencarnação, e às vezes a gente não fala com ele por 80 anos que estamos aqui. Coitado, Mas ele está aqui do nosso lado o tempo todo e a gente não se dá conta. Tá? Então, ele vai estar ali, mais alguns familiares, já fazendo esse retorno para casa. Então, se eu tenho condições de me desligar do corpo assim que ele desencarnar, que houver essas conexões todas, automaticamente eu já vejo esses familiares e já sou encaminhado, já sou levado para algum lugar. Então, essa parte do velório, todos os rituais que acontecem, eu, às vezes nem participo. Outras vezes, se eu tenho, além de conhecimento, um entendimento de estar com a família, de amparar a família, porque eu posso estar ali junto, vendo o sofrimento e não me abalando com isso, porque eu sei que estou no processo de sair como espírito, né? Eu posso ficar ali com a família e ainda amparar aquele grupo ali que está sofrendo, aquele grupo familiar a quem eu tanto estive junto. E acontece muito isso, que antes do desencarne, eles avisarem, né? Estão tão desligados da matéria que antes mesmo de morrer, eles já avisam através de sonho, aparecem para alguns familiares dizendo, ó, tô indo embora, vim me despedir. Acontece aquele muito sonho isso. que as pessoas tive um sonho, não sei o quê. E outros casos, não há um desligamento imediato, eles ficam no corpo até mesmo depois de enterrados. Isso vai depender de cada um. Porque assim, esse desprendimento material é o que a gente está tentando mudar, né? Trabalhar ele em nós. Nós precisamos despertar isso o quanto antes para não ficar sofrendo, para não ficar apegado a um corpo que é pura matéria, é um pedaço de carne, gente. Né? A gente sai daqui e segue em frente. Outra coisa que eu acho claro para nós, assim, ó, eu não sei para onde eu vou, é um mundo desconhecido. A gente não dorme todas as noites? Disse que a gente morre todas as noites. Morremos todas as noites. Nós não dormimos, apagamos, não sabemos o que acontece por 7, 8 horas que a gente está dormindo. Isso aí é um desencarne. A gente sai do corpo físico, vai para o mundo espiritual e lá está com as nossas afinidades. Quem são as nossas afinidades lá do outro lado? Ah, como é que eu estou acordando no outro dia? Porque eu estou em grupos lá do outro lado. Que sentimentos eu estou acordando? Então, todos os dias de noite eu vou. Eu conheço o mundo espiritual lá do outro lado. Eu conheço o mundo espiritual lá do outro lado. Eu sei que mundo é esse. Eu sei aonde eu estou. Eu só volto e não lembro. Mas quando eu desencarnar, eu vou ter toda essa memória bem viva. E às vezes a gente lembra, né? Tem sonhos que a gente os sonhos lembra nitidamente. São recordações. É onde a gente andou. São frações, né? Nessas viagens que a gente faz. Então, muitas vezes a gente está indo para lugares ruins, para lugares feios, para andar em más companhias, como a gente anda aqui também. Então, às vezes a gente vai ou está sendo perseguido por espíritos obsessores,
Depende da sintonia que a gente faz, né? Do círculo que a gente vive. Então, observar bem como é que está sendo a nossa noite, porque a gente está O materialista diz que ninguém voltou para contar, né? O materialista diz. Só Chico Xavier fez 400 livros psicografados. Só ele falou o resto, todo que existe por aí. Então, esse tempo de desencarne, assim, a gente não tem. É cada caso diferente. Cada caso é um caso. Pode ser que eu fique no corpo preso por séculos. O corpo já não existe mais e eu ainda estou ali. E ainda ficam presos com aquelas mesmas sensações. O livro Obreiros da Vida Eterna. As mesmas sensações. O suicida acontece muito isso, né? Principalmente Por causa do. Eu li alguma coisa sobre a questão da informação, né? Eles ficam separados, né? Ficam presos ali. O Chico até nem recomendava. Hoje a gente está com uma outra mentalidade. Até isso aí vai mudando, né? Eu acho que para o futuro vai ser assim, porque temos. Depende da vontade também da pessoa quando encarnada. E depois tem a outra parte que prende o espírito aqui, entre nós, é também o sofrimento dos familiares, né? Que muito, gente. O espírito precisa sair, precisa evoluir, precisa chegar lá e começar a trabalhar. E nós, às vezes, estamos sofrendo tanto que a gente apega a ele, a nós, e não deixa ele. Isso aí é explicado na tal do melhora repentina, né? Sempre fala isso. Quando a gente vai, bom, né, já podem ter vários casos aí de a melhora geralmente é para a pessoa está no momento do desencarne, está ali no hospital, né? Morre, não morre, mas não desencarna e a gente está ali o tempo todo, cuidando, atendendo, não saindo do lado daquela pessoa. Orando, pedindo que fique. Orando, pedindo por ele, que se recupere e tal. Aí o que acontece? Ele dá uma melhora, se recupera. Não é assim? Todo mundo vai para casa descansar, dormir. Aí, bom, né, o fulano melhorou, vamos para casa, vamos tomar um banho, vamos descansar, vamos dar uma recuperada para voltar aqui depois. E aí ele desencarna nesse meio tempo. Houve o desligamento. Isso aí é a parte do magnetismo que a gente está doando para que essa pessoa mantenha a vida nela. A espiritualidade que está ali atendendo o desencarne afasta essas pessoas que estão doando esse fluido e não conseguem fazer o desligamento para poder fazerem. Mas eu estava falando na parte então, tudo do isso. Como eu estava perguntando ali. Depois que desencarna, o apego. Depois que desencarna, é o apego que nós às vezes não deixamos eles partir, né? Porque aí é onde entra o texto. Deixar os mortos cuidar dos eles precisam, né? Eles precisam. Seguir em frente. E a gente não pode. E tem tantas cartas que a gente lê nos livros, que a gente de desencarnados, né? Que imploram para os seus familiares para não sofrer, para ajudar na evolução. Isso tudo é verdadeiro. Pensar neles com bons pensamentos. O que nós queremos para os nossos entes queridos, para aqueles que se foram? O que nós queremos para eles? A luz, a paz, tudo de bom. Que tem, né? Encontra o caminho. Será que eles, vendo o nosso desespero, vão ficar bem? Aqui mas como é que a gente faz? Como é que a gente não entra em desespero? Como é que a gente... Na realidade, a gente tem que ter saudade. Tem aquela parte normal do luto, tudo isso é normal, né? A gente passar o tempo. Mas o desespero, a dor, aquela que não passa, essa é que faz mal para o espírito. Então isso está dentro do nosso imperfeições, do nosso egoísmo de não querer libertar essa pessoa. A gente quer estar com ela aqui junto, como se estivesse vivo. E ela está sofrendo. Ela não se liberta. Então assim, ó, ela quer ficar junto, só que ela não pode nesse momento. Precisa ir, se recuperar. Esse grupo que tem lá vai auxiliar eles a se recuperarem. E quando estiverem bem, eles estão livres para virem a hora que quiserem. Só que no momento do desencarne eles precisam sair da ligação material, da parte... se desconectarem da parte material para poderem seguir se reestruturando lá. É o que acontece, às vezes, como um enfermo familiar fica na volta porque fica doando energia e depois que desencarna também acontece isso, né?
fica puxando o espírito para ficar lá, obsidiando, mas bem porque a pessoa precisa se libertar. Né? Assim como tem obsessores Desencarnado. desencarnados para encarnados, existem obsessores encarnados para desencarnados. Quer dizer, o familiar que não deixa a pessoa ir, na verdade é um obsessor dele. Então, um obsessor não é ruim, né? Não é só obsessor a forma de falar do apego que a gente tem. Não quer dizer que seja uma pessoa ruim, mas que está prejudicando aquele outro. Certo. É que às vezes até essa parte do espiritismo, para muitas pessoas, pode parecer cruel. A gente diz, ninguém sente o que eu estou sentindo, ninguém falam porque não sentiu na carne, né? Mas aos poucos a gente vai percebendo que a oração, a conexão com Deus, só isso pode nos salvar. Não tem outro caminho, porque a gente não adianta a gente espernear, não adianta, não tem outro. E também, a hora que chegar a nossa hora também não adianta, né? A gente tem que tratar de se preparar, não só se preparar para a vida, mas se preparar para a morte. Temos que nos preparar para a morte. Porque que é a verdadeira vida. É a verdadeira vida, né? Com certeza. Então, amiga. Então vamos envolver o nosso ente querido em uma saudade doce, para que ele possa receber essas vibrações amorosas e saudáveis. Saudade daqueles que partiram, faz parte da nossa caminhada, mas podemos escolher como nos comportar diante dessa saudade. Lembrar que o pensamento é energia e atravessa o espaço. Então, que possamos lembrar amorosamente, lembrar levando luz para que ele se sinta confortável, para que ele possa assim ser amparado nessa nova trajetória. Todos os ensinamentos de Jesus são para despertar o homem físico para o homem espiritual. Nos lembra que a maior preocupação deve ser com o espírito, pois a verdadeira pátria não está na terra. Lembramos um pouquinho da oração de São Francisco. Lembramos um pouquinho da oração de São Francisco, ele diz: é morrendo que se vive para a vida eterna. Irmãos, vamos despertar para a verdadeira vida. Muitos estão de olhos abertos, mas não despertaram para a vida, e caminham cegos, presos a tudo que diz respeito à matéria. Estão ainda adormecidos, são mortos-vivos, vítimas seduzidas pela riqueza, pelo egoísmo, pelo poder, pelas falsas luzes, esquecidos que uns precisam dos outros. Despertamos para a nossa vida interior, superar, agora não sei o que eu escrevi. Para a nossa vida interior superior. Acordemos para o trabalho de boas obras e Jesus nos ajudará através de seu ensinamento. E nos ajuda a ajudarmos o próximo. Ele nunca disse que seria fácil, mas afirmou estar ao nosso lado sempre. Sigamos Jesus. Nós tínhamos falado já num outro momento a questão da planificação, né? Nós temos uma planificação antes de reencarnar. Tá? Organizamos toda a nossa vida aqui. Se a gente vai cumprir ela, é outro caso. Mas a gente organiza, a gente faz todo o plano de vida, né? O que vamos ser, qual vai ser a profissão, com quem casamos, quantos filhos vamos ter, tudo isso. Quem vamos trazer como filhos, né? Não é quantos filhos, mas quem vamos trazer como filhos, porque são espíritos também que estão dentro do nosso círculo de resgate. E também decidimos o tempo que a gente vai ficar aqui. Não seria injusto da nossa parte não aceitar o tempo que o outro decidiu ficar? Tá? Às vezes ele decidiu ficar 5 anos, às vezes decidiu ficar 10, às vezes decidiu ficar 30, 50, 80, 100 anos. É uma decisão que foi feita antes, foi determinada antes. Por eles, né? Por eles. Aí faço a planificação, determino que vou ficar 20 anos aqui, é o suficiente para mim resgatar o que eu preciso, é o suficiente para mim fazer o que eu tenho que fazer e
sofreu, porque aqui a gente vem a resgate, vem cumprir pagamentos, né? Dívidas anteriores, trabalhar em sentido de recuperar o que eu errei em outras reencarnações. Tá? Se eu preciso de 80 anos ou se outro precisa de 20 e esses 20 são o suficiente, então é injusto da minha parte querer que ele fique mais tempo. Mas e Porque aí, é a volta para casa, né? É o retorno. Tem que ter conhecimento espiritual, para ter esse entendimento. Claro. Por isso o despertar, né? Temos que despertar para isso, porque senão a gente está sendo egoísta, está sendo possessivo nesse sentido. e se O outro eu já dec- cumpriu a tarefa dele, já está terminada. Temos que deixar aqui. E se eu decidir que eu quero que eu vou viver, eu decidi lá que a minha trajetória seria 80 anos. E no meio do caminho eu canso e desisto e me suicido. E aí? Aí Como é que sim, fica? aí é complicado. Aí vai Quem sofrer. desiste na metade, né? É Aí vai descer sofrer. para o mundo que eu vou descer. Vai ficar com todas aquelas sensações, a culpa. Sem Por falar, mais 40, né? se projetou 80 anos e com 40 resolveu desistir, 40, né? ele tem 80 anos de fluido vital. 40. Ele veio com 80 anos de fluido vital, gastou 40. Quer dizer, os outros 40 são fluidos vitais materiais. Vai ficar com esse débito aí. E ele vai ter as sensações da perda do corpo, todas as sensações físicas ainda por mais 40 anos até se recuperar. Aí tudo que ele E tinha a que culpa, passar. e a culpa e o remorso, porque chega do O outro lado. problema piora muito, né? E tanto que tem o Vale dos Suicidas, famoso Vale dos Suicidas, né? Porque é E o que a gente falava da outra vez, que não é que Local. chega lá e vai ficar por 40, a maioria, né, fica, tem muitos casos diferentes. Não é que tu não receba ajuda, que a tua energia está tão baixa, está tão negativa que tu não consegue enxergar aquela ajuda, sentir aquela ajuda. Então tu permanece lá até o dia que tu for na desencarnar. própria culpa, né? Na própria culpa. Os teus familiares que de repente foram antes, estão orando por ti, estão pedindo ajuda por ti, a energia, os pensamentos dele não chega a ti, tu não vai conseguir sentir um familiar ou um ente querido lá, porque até toda a essa gente parte, fica preso, né, naquela negatividade. essa parte material que ainda está grudada no perispírito, né? Sim. Até que ele se desfaça todo, né? Se desprenda do corpo perispiritual todo, eu não consigo me elevar. Foi o que aconteceu com o André Luiz, né? Ficou aquele tempo todo, porque foi ele Suicídio ele inconsciente. foi um suicídio mesmo assim. Por isso que o suicídio não se deve, né? Não. Sim. Por exemplo, lá no meu planejamento reencarnatório, foi destinado que eu desencarnaria com 27 anos. Mas no decorrer assim da vida, tem a possibilidade dessa expectativa de vida ser aumentada? Tem? Quem é que recebeu? Foi o Raul ou o Divaldo? Mais 10 anos. Divaldo. Mas aí assim, ó, há merecimento. A gente está fazendo uma obra muito boa, a missão está cada vez, né, se ampliando. É um crime te tirar daqui, né, para outro recomeçar, outro fazer. Então te dão mais um prazo. A missão pode ser uma coisa grande, como pode ser alguma coisa só tua ou a tua família, estás ali no grupo de família e estão precisando de ti mais um tempo. Então a questão do fluido, né? Eles te repõem um pouco mais de fluido para que tu aguente mais tempo. Também se é por uma questão de gastos fluídicos ou... Bônus vida. Um bônus Hã? vida. Um bônus O livro vida. Obreiros da Vida Eterna tem vários casos assim, né? Então aí também as experiências de quase morte, né? As experiências de quase morte também. Aí acabam vendo volta. Não está na hora Quando a ainda. gente tem outra chance, então, no caso, dá mais um. Às vezes, 15, tá? Ainda tem Às cinco. vezes dá o acaso de um acidente ou alguma coisa assim, não está na tua hora. Então não quer dizer que te deram uma chance, simplesmente não está na hora ainda. Então tu vai no mundo espiritual, porque o quase morte é essa consciência do desencarne, né? Tu sai É do diferente de lá, né? lembras, Quando tu acorda. ficas guardado na memória essa saída e retorna. Bem modificado.
O E dom quando, do assim, e quando acontece assim, ó, tu tem o teu tempo de vida, aí até, por exemplo, claro, né, assim, até 40 anos, aí digamos que até os 20 tu passou por tu teve uma vida, assim, uma vida, tipo uma doença. Sim. Aí depois, do nada, os outros 20 anos, a tua vida se transforma, tu tem outra vida. Como é que é aí? Teu sofrimento estava limitado até os 20 anos. Bom, tu te programou para sofrer aquele período, né? Se tu tem merecimento, tu vai te recuperar. No caso da recuperação, tu vai te recuperar daquele... Onde não havia recuperação. Então, assim, não há uma recuperação na nossa visão, né? Então, assim, me programa. Até os 20 anos eu vou sofrer de tal doença, porque eu preciso aprender, seja que aprendizado, né? Seria, pode ser a paciência, pode ser a resignação, mas desde que eu aprenda até os 20 anos o que eu me propus aprender, terminou o tempo, isso acaba, porque a gente só para de sofrer quando aprende. Aprendeu a lição, entendeu o que tu veio fazer, então terminou, se recuperou e segue a tua vida normal. Né? Aí tu vai ter outra, teve uma programação de 20 anos para fazer aquilo ali. Tá? Agora, se não aprendeu, se não aceitou ser resignado, se não entendeu nada do que tu segue a doença, só acaba o sofrimento quando a gente aprende. E de repente vai voltar para outras vidas ainda para aprender, vai continuar sofrendo em outra vida porque não aprendeu. Mas se no caso aprendeu e foi merecedor, não significa que na outra vida vai passar a mesma coisa. Não, depois que cumpriu aquela etapa, não volta mais, porque tu aprendeu. Quando a gente aprende, não volta, né? Às vezes a gente se engana com o aprendizado, não é que nem na escola, né? Decorou ali a matéria, fez a prova, com o decorado, mas se tu perguntar no outro dia não sabe nada, então isso não é aprender. Porque na escola a gente tem isso, né? Os professores sofrem. Decorou tudo para a prova no outro dia, né? Aí passou a prova na outra semana, tu faz a mesma pergunta e eles não lembram. Então isso não é aprendizado. Aprendizado é quando realmente entendeu, aprendeu. Né? Então, se aprendeu realmente, não volta. É isso que a gente veio fazer aqui. Para que reencarnamos? É exatamente para aprender. Essa evolução é o nosso aprendizado. Tá? O que eu vim aprender em toda essa reencarnação? Pode ser um sentimento só. Bom, eu nesta reencarnação me proponho aprender a tolerância. Né? Eu sou uma pessoa intolerante, então nessa reencarnação eu tenho que aprender a ser uma pessoa tolerante, aceitar os defeitos dos outros, aceitar as pessoas como são, não me incomodar com as coisas que os outros fazem, não. Entender o outro, né? Ver o outro como um irmão, tolerância. Tá? Eu tenho toda uma reencarnação para aprender isso. Enquanto eu não aprender, vai passar situações praticamente iguais, né? Eu vou conviver com a Ana aqui, vou passar por situações onde eu vou precisar ser tolerante com ela. Com a Ana não consegui, não tem jeito, não tenho paciência contigo, vou virar as costas, vou lá na Marina, vou ter outras situações e vai acontecer coisas e fatos que vão fazer ter as mesmas situações de tolerância com a Marina. Então, quando eu não aprender a ser tolerante, eu vou passar por cada um, todo mundo vai passar na minha vida e vai mostrar situações onde às vezes não aprende. Então, uma hora eu vou ter que aprender, né? Mas é estranho, porque tu tem a sensação de duas vidas. Porque quando tu lembra o que tu passou, tu não acredita que passou aquilo. Que tu conseguiu vencer. Então, assim, agradece. Seja grato pelo aprendizado. Então, só para terminar, em Acorde e Ajuda, Emmanuel aconselha: aprende a participar da luta coletiva, sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão. E ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos. Porque ninguém respeita tão somente... Porque ninguém... Não sei o que eu escrevi aqui. Eu vou escrever para ela da próxima vez. Você tem que mais jeito.
Esta não aprendeu a lição Porque ainda. ninguém respira tão somente para si. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos desse modo o ensinamento de Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhes a bênção de sepultar. Não sei o que é. Diz aqui. Ela vai ter que digitar da próxima Sim, vez. não dá tempo. Ela sabe que ela não vai entender, né? Então escreva melhor. Dá-lhe a benção de sepultar. Não sei o que é, das obras de caridade. Mas tratando-se da jornada espiritual, deixa sempre os mortos ao cuidado de enterrar os seus mortos. Foi isso. E agora, só para terminar, querem comentar mais alguma coisinha? Eu já terminei. Alguém quer Alguma fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Isso aí é um tema longo, extenso, que a gente teria que falar horas e horas e horas sobre isso. Porque também essa alegoria, essa passagem de deixar os mortos, enterrar os mortos, tem outra parte que dizia que antigamente, quando uma pessoa morria no Oriente, eles pagavam as mulheres para chorar. E se ele não pagasse o teu velório e não chorasse muito, tu não recebia a tua herança. Então ele pediu a Jesus para ir enterrar o seu pai, nesse caso, que era para poder receber a herança, senão a herança ia para o Estado. Foi aí que Jesus deixa os bens materiais e me segue. E até hoje, estava ouvindo o Divaldo dizer que na Espanha, por aí, tem as choradeiras. Elas choram, o velório inteiro, enxugam as lágrimas, recebem e vão embora. Carpideiras, se eu não me engano. Carpideiras No Brasil, né? Isso. Existiu. Aquelas outras culturas Na em Espanha que a ainda morte é existe. recebida com festa. No caso, a gente tem tribos africanas, tem outras culturas, né? Que fazem festa no dia do velório. Os indígenas mesmo. Já tem o entendimento que a pessoa está indo, né? Está voltando. E na verdade, lógico, a gente tem que ter o respeito, porque a gente não sabe em que situação ele está, mas a festa é muito mais saudável do que o choro. Ou seria o verdadeiro entendimento da vida espiritual. A maioria das culturas celebra a morte com cores, né? Com festivais coloridos ou com branco. E não com... Ou seja, Ou não preto, luto, né? Esses povos eles já entenderam que a morte não existe, como a gente falava da outra vez, é uma Mas a farsa. gente traz essas ideias enraizadas, né, de várias reencarnações passadas, não é de agora. Né? A gente tem essas memórias, porque a gente a gente nasce aqui e não lembra de nada da vida passada. Mentira, a gente lembra de muita coisa, só que está no inconsciente. Então essa ideia de morte, de perda, né, de medo, por quê? Porque também foi criado isso aí há muito tempo atrás. Então a gente já criou essas memórias emocionais, seriam, né? Estávamos falando memória emocional. A gente não tem memória física dos acontecimentos, mas os sentimentos a gente tem. Então se a gente tem medo, a gente tem qualquer memória emocional, sentimentos, né? Esses estão gravados de todas as reencarnações. A gente vem trazendo elas. Então, esse medo da morte não vem dessa reencarnação, vem de várias reencarnações que a gente foi embutido lá em algum momento que a morte é alguma coisa As próprias religiões, né? Até mesmo os espíritas não ainda mandam têm medo temer da a morte. Deus. Temer, né? Já começa aí. Deus vai te castigar, já começa. Exato, você é temerosa de ver a morte, né? Então essa ideia não é de hoje, não é desta reencarnação. Por isso que a gente tem que despertar, é o que mais, né, Os mexicanos, nesse sentido, são mais evoluídos, Eles né? celebram. Eles comemoram até a festa de finados. É o reencontro com os parentes que morreram. E homenageiam. Cada membro da família escolhe alguém para homenagear. E eles conversam com as pessoas que não estão ali ou estão, não sei como é bem. É isso que no Espiritismo aconselha, a gente lembrar com carinho daquele Exatamente. Que a lembrança Eles fazem muita do festa, sofrimento e da dor da perda também, a gente emite tudo isso para quem está lá do outro lado, né? Passou 10 anos, mas eu me lembrei da perda.
e choro e sofro como se estivesse vivendo aquilo, essa emoção volta toda para ele, né? Às E vezes, ele também vai sofrer, vai tranca a sentir como se evolução estivesse dele. desencarnando naquele momento. E quem fez a passagem assim, muito doente, sofrendo mesmo. No momento que desencarna, ele sente aquele. O alívio, né? Acredito que sim. Eu acho que Porque a ele doença ficou ali. E Ficou no ele. corpo físico. Deve ser. Na verdade, eles já pedem, né? Tem Desesperados para ir merecimento lá. também. Deve ser muito bom sentir aquele alívio, aquela. Já. Né? Geralmente, quando é esses casos, eles adormecem, são levados para hospitais, lá ficam por um tempo meio adormecidos, né? Acordam, despertam, Como a dormem, gente né? vê até assim, se recuperar a parte física, o perispírito da parte, né? como Físico. pessoas de câncer, né, que morrem assim, É. no estado terminal, né? A gente vê o sofrimento, que é muito, né? Inclusive no filme da Nosso Lar, né? Que o André Luiz desencarnou com aquele problema que ele tinha no fígado. Ele tinha sífilis e cirrose. Isso, e demorou muito tempo para ele se recuperar. Muito. Ele levou a doença, Levou. Porque ele sentia, até ele saber que ele não era. Porque ele não aceitou, né? Com mesmo sente fome, tudo Isso isso. é ruim. Às vezes a gente acha que ele é bom. Hoje, ele é, mas na época ele teve Passou por muita coisa. O dia que umas ele, coisas. o dia que ele se deu conta que estava tomando água, aí começou E- a aceitar que Mas demorou, a recuperação dele demorou muito. Então, para encerrar, eu vou ler uma poesia de Casimiro Cunha. Já tinha lido aqui, mas era um pouquinho, vou repetir hoje. E o nome da poesia é Espiritismo. Espiritismo é uma luz, gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É fonte generosa de compreensão passiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. É isso, que assim seja. Então a gente ninguém está dizendo que o Espiritismo é a única saída, né? Mas aos poucos, quando a gente vai conhecendo, é que nos fornece as respostas que a gente precisa para a nossa vida futura, para a nossa vida espiritual. Então a gente de a pouco vai conseguindo superar muita coisa. E para encerrar, então, eu gostaria de ler para vocês, do livro de André Luiz, Os Mensageiros, uma oração que diz assim: Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos. Amado Jesus, compreendemos a extensão, não compreendemos a extensão do trabalho que nos confiastes. Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que o obreiro do mundo, a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com a aparência do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito da consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem a teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus fiéis servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduz-nos ao caminho dos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro, sábio, dá-nos o roteiro das nossas vidas. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa de semear o bem. Ensina-nos a cultivar o compromisso das nossas almas.
Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Obreiro cuidadoso, corrige-nos os vasos do coração. Amigo desvelado, ser indulgente ainda para com as nossas pequenas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te do nosso espírito frágil. Abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Que assim seja. E assim, então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos Espíritos de luz que nos acompanharam na noite de hoje, que nos acompanham sempre. Agradecer pela oportunidade bendita que nos deu mais uma vez de trabalhar um pouquinho em seu nome. Pedir a Deus que auxilie a nós, aos nossos queridos que não se encontram mais entre nós, que ilumine, que dê força, coragem, sabedoria para seguir os teus passos, Senhor. Obrigada, Pai. Abençoa esta casa, abençoa os seus trabalhadores, os seus visitantes, para que possamos confraternizar cada vez mais uns com os outros e aprendermos a fraternidade, o amor e sermos realmente irmãos. Pedir a Deus que nos ajude para que possamos todos os dias ser um pouquinho melhor, pensar um pouquinho mais no nosso próximo, estender a mão quando o nosso irmão precisa. Enfim, que possamos evoluir espiritualmente. Em nome de Deus e em nome de Jesus. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela atenção. E agora seguimos com os nossos trabalhos de paz. Assim seja.